살려주셔서 아버지 하나님께서는 감사합니다. 고맙도록 하나님 아버지 São 8 horas da manhã em Seul, na Coreia do Sul, e estou entre a multidão do primeiro e segundo culto da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido. Este é o protestantismo do começo do século XXI. Na quinta parte da nossa história do cristianismo, irei seguir o crescimento de uma exuberante expressão de fé que se espalhou ao redor do globo. Protestantismo evangélico. Atualmente associado a religiosos com paixão ardente e com algumas ideias conservadoras. Mas a história completa não é o que você pode estar esperando. No programa anterior, mostramos como a fé protestante rompeu com o catolicismo medieval para construir uma terra protestante na Europa. Agora, irei seguir os eventos que levaram à sua expansão. Na América, África e até na Ásia. Uma história do cristianismo. O protestantismo. O protestantismo nasceu em meio a uma revolução religiosa, no século XVI. A Reforma. Por 100 anos, realizou grandes avanços ao longo da Europa, com uma explosão de novas igrejas protestantes. Luteranos, calvinistas, anabatistas, anglicanos. A resposta da Igreja Católica culminou na Guerra dos 30 Anos. Isto deixou o protestantismo severamente ferido. E pelo fim do século XVII, estava amplamente confinado ao norte da Europa. Parecia que a reforma havia sido impedida de seguir seu caminho. E ainda assim, a partir de 1700, a história do protestantismo foi de um crescimento implacável. O que aconteceu? Qual a força do protestantismo que o fez rodar o mundo? Estamos em Helmholtz, no extremo leste da Alemanha. A explosão protestante poderia nunca ter ocorrido sem um pequeno grupo cristão que se estabeleceu aqui, em 1722. Estes são seus túmulos, os Irmãos Morávios. Eles foram perseguidos por católicos em sua terra natal, a atual República Tcheca. Então eles fugiram 400 quilômetros a oeste, para a segura Saxônia protestante. Uma vez aqui, um nobre luterano, Conde Zinzendorf, obstinado, carismático, rico, ofereceu-lhe sua terra e liderança para uma nova comunidade. Zinzendorf adorava suas raízes luteranas, mas ele procurava algo mais. O que fez sua nova comunidade morávia ficar fora de outros protestantes foi uma relação pessoal e emocional intensa com Deus. Foi uma redescoberta do coração da fé cristã. Salvação eterna através de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Ainda existe uma forte comunidade morávia aqui. Me uni a eles em um de seus grandes dias, o culto adventista. Em seu novo lar, os morávios rezam várias vezes ao dia, todos os dias. E eles cantam, muitas vezes, desafio.
A reforma protestante mostrou ao ser humano que ele encontra-se só diante do julgamento de Deus. Mas os morávios diziam que eles podiam ter uma relação emocional direta com Deus. Menos com a cabeça e mais com o coração. Era uma ideia que iria revolucionar o protestantismo. E eis aí a outra inovação dos morávios, que soprou vida nova no protestantismo. Na Alemanha atual, são famosos por suas estrelas natalinas. Mas no século XVIII, eles foram pioneiros em algo mais significante. O cristianismo sempre foi uma fé missionária, cujo trabalho normalmente é desempenhado por um clérigo profissional. Morávios comuns deram um passo sem precedentes de conduzir o trabalho missionário eles mesmos. E não estavam apenas interessados em divulgar a mensagem fora da Europa. De fato, o primeiro missionário morávio rumou direto para o Novo Mundo. Olhei os arquivos morávios com este diretor, Dr. Rüdiger Kroner. Temos aqui o diário do primeiro missionário Leonard Dober, que foi mandado a São Tomás em 1732. É São Tomás, nas Índias Ocidentais? Fica nas Índias Ocidentais, sim, no Caribe. E, por exemplo, temos neste diário uma entrada do começo de janeiro de 1733, que diz que ele foi à plantação para estabelecer sua profissão de ceramista. Porém, o trabalho não era muito produtivo devido à má qualidade da argila. Mas eles estavam usando a chance de conversar com os escravos, com os nativos, e era o que os morávios estavam buscando, a possibilidade de falar com pessoas sobre os seus sentimentos religiosos. Acho extraordinário que este povo trabalhador cruze os mares para partilhar sua fé com outros trabalhadores humildes. O que há com os morávios que os estimula a fazer isto? Os morávios têm o dever de falar a todo mundo sobre a fé, sobre o Evangelho, de ajudar as pessoas a aprender, sendo livres para praticar a fé delas. E você não precisa ser um pastor. É um novo modo de viver o cristianismo. Os arquivos morávios estão cheios de histórias como a de Leonard Dober. Imortalizado em pinturas, estes missionários pioneiros difundiram as boas notícias do cristianismo muito longe, como na África e na Groenlândia. É por isso que são chamados evangélicos, da palavra grega evangelion, que significa boas notícias. Os cristãos evangélicos estavam em marcha, mas ainda não era o produto final. Isto aconteceria na Inglaterra. Os morávios tinham o dom de converter a emoção das pessoas em fé. Eles ajudaram a mudar a vida de um jovem inglês, um sacerdote anglicano que depois agarrou o futuro do protestantismo. Seu nome era John Wesley. Bristol, no oeste da Inglaterra, é um dos centros fundadores da denominação que auxiliou os sonhos morávios a se tornarem realidade: o metodismo. Seu fundador, John Wesley, começou como um clérigo anglicano, mas que apreciava a intensa riqueza do catolicismo. Wesley encontrou os morávios em 1735 no navio. Ele havia zarpado da Inglaterra com seu irmão Charles para assumir um novo trabalho nos Estados Unidos. Os irmãos já estavam fora de sintonia com a estabelecida Igreja da Inglaterra, pois eram um alto clero e simpatizavam com o lado católico do anglicanismo. Na Universidade de Oxford, eles fizeram parte de um grupo
grupo de estudantes que formou um clube sagrado, que trouxe uma espécie de contra-reforma católica ao morno protestantismo inglês. Eles jejuavam, iam à comunhão o máximo possível, trabalhavam para ajudar os pobres. Era um meio muito metódico de tentar alcançar a santidade e iniciar alguém. Aparentemente, sem qualquer intenção amigável, chamaram-nos metodistas. Metodista não era uma nova denominação. Porém, a sorte de Wesley, encontrar os morávios iria aproximá-los um pouco mais, especialmente por os irmãos estarem indo para uma crise pessoal nos Estados Unidos. Eles se desentenderam com os colonos. John teve um desastroso caso amoroso. Eles voltaram para casa derrotados e deprimidos. Porém, de volta à Inglaterra, eles mantiveram contato com os morávios. Certa noite, em 1738, em Londres, John participou de um culto anglicano e em seguida de um encontro de oração morávio. Foi uma combinação poderosa que iria transformar ele e o protestantismo. Algo novo aconteceu com John Wesley naquela noite. E usando uma frase famosa, ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Enquanto a solene música anglicana ainda ecoava em sua memória, ele ouvia Martinho Lutero em sua releitura das cartas de Paulo aos Romanos. Somos salvos apenas pela fé. A reforma ganhou vida para ele. Um novo fogo, uma nova urgência veio em sua religião. E explodia através dos hinos morávios para criar uma nova mensagem para a sua geração. Para ambos os irmãos Wesley, o que importava agora na fé deles era a relação direta com Deus. Eles queriam espalhar esta mensagem de salvação, assim como os morávios faziam. Mas os Wesley também trouxeram um novo elemento ao protestantismo, que ajudou a alcançar tantos milhões ao redor do mundo. Eles viram que a sociedade estava sendo transformada ao redor deles e correram para levar aos povos apavorados e aturdidos o evangelho das boas notícias, no meio desta enorme mudança social. No século XVIII, a industrialização deslocou milhões de pessoas do campo para as cidades, como nas periferias da atual Bristol. Mas a Igreja da Inglaterra não era presente aqui. Em vez de uma paróquia cheia de luxos, John Wesley fundou uma solução surpreendente. Um antigo amigo de Oxford, George Whitefield, começou a pregar ao ar livre. John decidiu tentar ir a Hannah Mount, bem próximo de uma grande comunidade mineradora. De acordo com o metodista local, Colin Craddock, era um local arriscado para reuniões. Cock Road é bem próximo daqui. Era uma notória terra sem lei. E também tinha os mineradores, que na sociedade do século XVIII devem ter sido os operários mais marginalizados. Imagino eu. Era o tipo de lugar que sua mãe dizia para não ir. Definitivamente. Eu não acredito que ninguém com qualquer respeitabilidade viria aqui, e Wesley veio. E só isso já é espantoso. E que efeito ele teve sobre as pessoas? Um efeito dramático. Os mineradores se lamentavam. Seus rostos, cobertos de fuligem preta, apresentavam linhas brancas de lágrimas. É espetacular. Pela primeira vez, alguém se preocupou o suficiente com os mineradores e veio aqui salvar suas almas. Esquecemos frequentemente que a preocupação com a justiça social é parte integrante do DNA original do cristianismo evangélico. Os metodistas foram construir suas próprias capelas em locais bem longe das da Igreja da Inglaterra.
Esta foi a primeira delas, o quartel-general do próprio John Wesley, em Bristol, seu novo lar. Não eram apenas as palavras de John Wesley que moviam as pessoas, mas também os magníficos hinos criados por seu irmão Charles. Estranho. É tão legal, clássica e ordenada. No entanto, em 1739, deve ter sido ensurdecedor aqui enquanto funcionava, com gritos de alegria e arrependimento e o barulho dos novos hinos de Charles sobre o sangue e o sacrifício de Cristo. Talvez toda essa intensidade inicial tenha esfriado um pouco em muitos metodistas de hoje. Mas você ainda pode ter um vislumbre do fervor desses primeiros encontros. Em todo o mundo evangélico moderno. Em 1800, cerca de 500 mil de pessoas na Grã-Bretanha já havia participado de cultos metodistas. Isso é mais de 5% da população, produzida do nada, em 60 anos. O sentimento da religião protestante era muito popular no país de Gales e se espalhou entre presbiterianos escoceses e irlandeses também. Foi a renovação evangélica. A mensagem evangélica alcançou todos os níveis da sociedade. Como os moravianos na Alemanha, os evangélicos descobriram uma reforma intencionalmente pessoal. Eles se enfiaram em suas Bíblias para encontrar Cristo, mas eles também se atingiram às profundezas de suas próprias almas para tornar aquele encontro completo. E estavam ávidos para fazer com que outros fizessem o mesmo. Até agora, a Igreja Católica tinha ditado o ritmo para a obra missionária cristã do Ocidente. Mas isso estava prestes a mudar, com um renascimento religioso além do Atlântico. No Novo Mundo, o protestantismo triunfaria. Na América, há uma enorme variedade de denominações protestantes. Batistas, presbiterianos, metodistas, unitários, episcopais, adventistas do sétimo dia, a seu critério. Isso significa que os protestantes constantemente se entediam e começam algo novo? Bem, eles fazem, mas é realmente esse o fundamento da exuberância da religião norte-americana. Os primeiros sinais da diversidade americana culminam numa profunda explosão religiosa na Nova Inglaterra em meados de 1730. No início da renovação, havia um brilhante teólogo, um ministro congregacional em Northampton, Massachusetts. Seu nome era Jonathan Edwards. Edwards insistiu que devemos adorar Deus com todo o nosso ser, mente e sentimento. E do maior filósofo até a menor criança, devemos adorar a Deus com simplicidade. Uma vez ele disse em um sermão: se alguma vez você chegar aos céus, a fé e o amor devem ser as asas que o levarão até lá. Foi a congregação de Edwards que pela primeira vez vivenciou a renovação na América. Mas havia mais por vir, um inflamado espírito que estava sendo vivenciado na Europa agora. Foi trazido por um homem evangélico que Edwards convidou para dirigir sua congregação. George Whitefield, o mesmo homem que inspirou John Wesley a pregar ao ar livre. Ele está enterrado na velha Igreja do Sul, em Newburyport. E é aí que eu encontrei um historiador da Igreja Americana que acredita que Edwards teve mais do que pretendia.
Enquanto Edwards recebeu a mensagem, ele realmente não gostou da maneira como Whitefield a entregou. Whitefield, claro, trouxe este novo estilo de pregação, que era dramático, era improvisado, ou seja, ele não usou quaisquer manuscritos. Ele contaria com inspiração, em constantes movimentações, usando gestos, encenando cenas da Bíblia. Diziam que pessoas desmaiavam quando ele pronunciava a palavra Mesopotâmia. Parece-me como se Whitefield tivesse sido um visitante bem-vindo para Edwards, mas não necessariamente um colega bem-vindo. Com certeza. Depois da saída de Whitefield, sua congregação se tornou uma bagunça. Assim, Edwards tenta separar o físico do espiritual. E ele pergunta à sua congregação o que eles haviam se impressionado mais, pela eloquência do pregador e o que foi mais valoroso para vocês. Era a mensagem dele, a mensagem do novo nascimento. E isso fez alguma diferença no seu coração? A realidade é que o desdobramento da renovação na Nova Inglaterra precisou de um pouco do que os dois homens tinham a oferecer. O intelecto e reconhecido argumento de Edwards, equilibrado com a resposta emocional das multidões aos desafios de Whitefield. Bem, este é o túmulo de George Whitefield. Ele, na verdade, me faz lembrar impressionantemente o santuário de um santo católico, até você perceber que ele realmente está compartilhando o porão dessa igreja com o sistema de aquecimento da igreja. Ele era um pregador excepcional. Ao ar livre, sua voz podia se transportar de modo que 10.000 ou mais pessoas pudessem ouvi-lo. Ele veio para este país para o movimento que já estava surgindo em todos os tipos de igreja. O movimento comumente chamado de O Grande Despertar. No século XVIII, pregadores emotivos como Whitefield estimularam paixões como nunca antes. Ele exigiu que as pessoas fizessem escolhas. Igrejas protestantes, como as presbiterianas e batistas, transformaram-se em fábricas de missionários. Obrigado, Joe. Certamente estamos no caminho. Agora um pouco sobre Boston. Esse foi o berço da Revolução Americana na nossa luta pela liberdade do domínio britânico. O protestantismo evangélico já se espalhava por grande parte da América do Norte. Aqui em Boston, você sempre pode dizer que está em terra. E o fez por razões muito especiais. Razões muito norte-americanas. Aqui vamos nós para o Rio Charles. Agora, na década de 1760, um grupo de cidadãos de Boston que se auto-intitulavam Filhos da Liberdade começou tumultos nas ruas para protestar contra o domínio e impostos britânicos. A propagação do evangelicalismo foi um efeito colateral acidental da Revolução Americana, provocada por um famoso incidente aqui em Boston. No decorrer das próximas poucas horas, nós pegamos 342 caixas de chá. A jogamos no porto. O rei disse que tínhamos que pagar o imposto quando atingíssemos a doca. Ele não disse nada sobre quando atingíssemos a água. Em 1773, a festa do chá de Boston lançou uma série de confrontos que levaram os americanos à independência da Grã-Bretanha. Para a tristeza de muitos cristãos, os fundadores decidiram separar a Igreja do Estado em sua nova Constituição Federal da República. Com o tempo, os privilégios de igrejas estabelecidas em estados individuais também acabaram. Depois de séculos como uma religião oficial ligada ao Estado, o cristianismo foi exonerado. Todos os ganhos do protestantismo evangélico podem parecer ter estado em risco. A separação entre a igreja e o Estado foi um momento histórico para a fé cristã. Desde o século IV, o tradicional cristianismo ocidental tinha sido um braço do governo. Agora ele estava sozinho. Você pode pensar que isto seria devastador para as igrejas, mas, na verdade, foi completamente o oposto. A histórica decisão de separar igreja e Estado teve um efeito totalmente inesperado sobre o futuro do protestantismo. Ela deixou as pessoas escolherem. Você pode ver os resultados dessa decisão no enorme número de denominações que ainda brotam e florescem por todos os Estados Unidos.
Em troca de quebrar todos os laços federais com a igreja, os fundadores deram aos americanos a liberdade religiosa. E isto significava a liberdade de escolher qualquer cristianismo, não importa quão emocional. Isto desencadeou um outro renascimento evangélico, um segundo grande despertar. Desta vez na fronteira da América Ocidental. Em 1800, o Kentucky estava no Velho Oeste. Não é de se surpreender que algumas das manifestações mais selvagens do moderno cristianismo evangélico tenham acontecido aqui. Uma reunião anual marca os eventos. Lembre-se de que isto era uma fronteira. Todos os tipos de pessoas estavam aqui arriscando a sorte. Muitos deles vieram da Grã-Bretanha. Isso foi muito importante para o que aconteceu aqui, porque entre eles havia escoceses protestantes cujo povo já tinha se mudado uma vez para se estabelecer em Ulster, na Irlanda. Fronteira Ulster tinha o mesmo sentido de perigo, excitação, potencial ilimitado, como a fronteira do Velho Oeste em filmes de Hollywood. Foi na verdade em Ulster que os protestantes se reuniram pela primeira vez em grandes números para serviços de comunhão sagrada ao ar livre. E quando eles vieram para a América do Norte, eles trouxeram aquela memória com eles. Foi nesta nova fronteira que a ideia de renascimento ao ar livre ganhou um novo sopro de vida. Nesta comunidade em particular, havia um culto mais tarde, no final de semana, e durante o sermão uma mulher gritou, chorou, procurando por garantias de sua salvação, o que obviamente desviou a atenção do culto. E no final do sermão, os ministros organizadores saíram da igreja, mas a congregação permaneceu lá dentro. Eles pareciam estar aguardando qual seria o próximo passo de Deus. Isto, de fato, deve ter sido bem problemático para os ministros. Sim, absolutamente. E li que eles fizeram uma pequena conferência do lado de fora do prédio para decidir o que fariam. E a decisão foi muito sábia, ao meu ver. Eles não interromperiam o que estava acontecendo lá dentro. E, de fato, creio que eles podiam ter voltado e se juntado, mas neste momento eles perceberam a presença do Espírito de Deus. As pessoas estavam tomadas, estavam caindo no Espírito, para usar uma definição mais atual. Era como se as pessoas estivessem tentando encontrar caminhos para expressar o que eles sentiam, além do que normalmente se fazia nas igrejas, não? Ah, com certeza. Temos o exercício de corrida, onde as pessoas se sentem tão motivadas com o que sentem que Deus está fazendo, que elas literalmente correm, tipo em círculos, ao redor do gramado. Não estou muito certo. Mas depois temos o exercício de latir, o exercício de gargalhar. Quando a força de Deus recai sobre você, ela precisa sair de alguma forma, ou você sente que pode até explodir. Deus amou tanto o mundo, sim, este terrível mundo, que não vai parar de tantos pecados. A emoção percorreu a nova república. A religião incandescente do Segundo Despertar durou quase 50 anos e ajudou a criar algo novo. Congregações que até agora haviam mantido ramificações de igrejas europeias tinham novas escolhas, e você pode até dizer escolhas do consumidor. O cristianismo era um comércio dotado do mesmo apelo que as empresas norte-americanas demonstravam na indústria e no comércio. O protestantismo de fronteira se tornou não apenas popular, mas distintamente americano.
A energia dos renovadores levou a novas identidades para o cristianismo. Dos adventistas do sétimo dia e mileritas, até os mormons e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todos viam os Estados Unidos como o centro dos propósitos de Deus. É fácil se concentrar apenas no lado emocional do evangelicalismo americano. Mas precisamos lembrar que muitos deles também foram socialmente radicais. Assim como metodistas, os evangélicos americanos ofereciam nova esperança a grupos marginalizados. A mensagem cativou os afro-americanos, muitos deles ainda escravizados. O evangelicalismo lhes dava uma opção: se converter a Jesus. Estas pessoas nunca tiveram uma chance em todas suas vidas. Eles foram fundar suas próprias igrejas. A plantação de Belmead, próxima a Nashville, não teria funcionado sem escravos. Em seus graciosos gramados, eu conversei com o estudioso Dennis Dickerson sobre a importância da renovação evangélica para os afro-americanos. Nesses campos, locais de encontro reuniam pessoas da alta e baixa sociedade, negros e brancos, ricos e pobres, todos estavam convidados a ouvir o Evangelho e muitas das escrituras sagradas que eram pregadas, obviamente, foram ouvidas pelos afro-americanos, garantindo-lhes igualdade, pois todos os pecados cometidos são destituídos com a glória de Deus. Deus fez de um sangue todas as pessoas que habitam a terra. Mas muitos senhores de escravos eram protestantes evangélicos, e muitos evangélicos justificavam a escravidão com referências bíblicas. Eles estavam sendo apenas estúpidos e egoístas? Os escravos sabiam que a Bíblia continha temas controversos. Aquele que quisesse justificar a escravidão buscaria apoio em muitas escrituras, particularmente do Antigo Testamento, e às vezes no Novo Testamento, que falam de hierarquia. Havia serviçais, escravos que aparentemente eram sancionados por autoridades religiosas. Os escravos, entretanto, desenvolveram sua própria interpretação. Podiam facilmente usar a citação que o mesmo Deus que liberou os hebreus e os conduziu pelo Êxodo gostaria que o mesmo acontecesse com eles nos Estados Unidos. Havia outra importante e inesperada razão do porquê a Bíblia acredita que os afro-americanos aceitaram a religião de seu opressor. Alguns brancos evangélicos começaram a ver a escravidão como má e anticristã e se uniram à campanha de abolição da escravidão. No nosso tempo, é válido lembrar que juntos os cristãos evangélicos lideraram uma vez uma grande rebelião contra o senso comum da Bíblia, perturbando o equilíbrio de seu tempo. Em meados do século XIX, a sociedade mais dinâmica e expansionista do mundo eram os Estados Unidos, a grande potência protestante. Eu creio que devemos esquecer antigos clichês sobre a ética de trabalho protestante, contrastando de alguma forma com o catolicismo. Estamos vendo aqui apenas uma grande coincidência histórica. Várias circunstâncias fizeram da nação industrial líder do mundo uma nação protestante. Então, ser uma força conquistadora mundial também se tornou a marca da cultura protestante. Até mesmo japoneses não cristãos correram para copiar o capitalismo americano. De fato, você poderia dizer que a missão agora tinha sido empurrada sobre os protestantes, por uma virada dramática de eventos no coração do catolicismo europeu.
A partir de 1789, a Revolução Francesa assinalou o fim do mundo antigo. A monarquia francesa colapsou. A Igreja Católica Romana estava cambaleante. Certamente, estes eram os sinais do fim do mundo. Agora era a hora dos protestantes proclamarem a verdade antes que fosse muito tarde. Então, este era o momento. Enquanto as missões católicas estavam vacilantes, os protestantes estavam prontos para conquistar o mundo. A África não era apenas longe dos centros protestantes da América e Europa. Era também culturalmente muito distante. O catolicismo contra-reformado tentou e falhou em criar seu caminho aqui. E no litoral da África Ocidental, o motivo para isso é bastante óbvio. Este é um dos muitos fortes onde os africanos capturados eram mantidos cativos antes de serem enviados como escravos para o Novo Mundo. Não era de se esperar, portanto, que os africanos ocidentais tivessem algum interesse no cristianismo dos europeus. Por 3 séculos e meio, o comércio de escravos envenenou as relações entre a Europa e a África. Mas agora, a campanha pela abolição da escravidão provou-se vital para o sucesso do protestantismo africano. Esta é a Catedral Anglicana em Accra, capital de Gana. O cristianismo aqui descende de africanos que, libertados da escravidão, voltaram para a África. Eles eram frequentemente evangélicos fervorosos, impacientes em ajudar seus companheiros africanos a escolher a salvação. E isto deu uma nova ideia à Sociedade Missionária da Igreja Anglicana Britânica, CMS, autorregular as igrejas além-mar. A Sociedade Missionária começou a procurar por líderes locais nestes novos agrupamentos do oeste africano. E eles encontraram um candidato marcante, um homem jovem que havia sido resgatado de escravizadores e se estabeleceu em Serra Leoa. Seu nome era Ajayi, mas ele assumiu 2 nomes ingleses, retirado de nomes de membros do comitê da CMS, Samuel Crowther. Então, Samuel Ajayi Crowther chegou à Inglaterra, treinou para ministro e foi nomeado sacerdote anglicano. Aleluia! Eu gostaria de oferecer a Deus uma forte salva de palmas. De novo, uma forte salva de palmas. Crowther começou a semear as sementes do anglicanismo africano com um distinto sabor evangélico. Ele notou que, para ter sucesso, o protestantismo precisaria se adaptar à cultura africana. Ele traduziu a Bíblia do inglês para a língua nativa iorubá. E teve sucesso suficiente para receber o posto de bispo da África Ocidental. Porém, as iniciativas de Crowther estavam à frente de seu tempo, e seu impacto era limitado. Ele queria autoridade tanto sobre os missionários negros quanto os brancos na África Ocidental. Mas seus superiores brancos ingleses tinham um problema. Kwabena Asamoah Giyado, um historiador da igreja de Gana, me contou o que aconteceu. Quando eu era garoto, eu colecionava selos e tenho lembranças do selo comemorativo do bispo Crowther. E eu sempre achei que era uma grande história de sucesso ser bispo da África Ocidental. Mas foi mesmo uma história de sucesso? Sim e não. Para um africano com um passado escravo, conseguir-se subir ao nível que o Crowther subiu, e por si mesmo, é uma conquista. Mas ele foi traído, pois quiseram pôr um africano na linha de frente dos serviços missionários. E acredito que quando chegou ao ponto de ter de entregar o destino da igreja nas mãos de um africano, então eles se viram com um problema. Então eles queriam a fatia do bolo dele. Podemos colocar nesses termos.
Missionários europeus brancos tentaram evangelizar este vasto continente. O mais famoso foi David Livingstone, no centro-sul da África. Mas ele teve uma falha heróica. Ele fez apenas um convertido gravado, que mais tarde brigou com ele e formou sua própria igreja. Esta foi a mesma lição que Crowther ensinou à igreja. O cristianismo pode fixar raízes na África, mas apenas se for liderado por missionários africanos. E eventualmente foi assim. O que estava acontecendo silenciosamente ao longo das missões do século XIX é que os africanos estavam conduzindo-as sem que os europeus percebessem. Então, um jovem homem que iria viajar tinha que ir fazer cultos em novos lugares. Eles aprendiam novos hinos e traziam-nos de volta para casa. Mulheres comerciantes poderiam vender o cristianismo com suas habilidades de venda. Professores poderiam ser ensinados pelos missionários. E quando os missionários se mudavam, eles saíam ensinando. Eles eram capazes de falar com a África sobre o cristianismo em termos africanos. No começo do século XX, talvez 10% dos africanos eram cristãos. Hoje, talvez seja metade do continente. Assustador. Como isso aconteceu? Um catalisador curioso foi o desenrolar da Primeira Guerra Mundial em 1914. Muitos missionários europeus saíram, e os horrores da guerra não diziam muito ao cristianismo da Europa. 2 bons motivos para os africanos tomarem o controle. Um dos maiores missionários pioneiros africanos foi William Wade Harris. Ele foi um ativista político na prisão aqui na África Ocidental, quando em 1913 ele teve a revelação de que fora escolhido como um profeta. Uma vez livre, ele iniciou a conversão de africanos ao cristianismo. Você precisa imaginar Harris caminhando por vilarejos da Costa do Marfim, e aqui em Gana, vestido com uma túnica branca simples, uma cuia d'água e carregando uma cruz de 1,80 m. Com ele estava sua equipe de 2 ou 3 mulheres que cantavam, tocavam cabaças para atrair os espíritos dos anjos guardiões e o Espírito Santo, enquanto Harris estimulava as pessoas a abandonarem suas religiões tradicionais. Porém, seus convertidos não queriam se unir a igrejas europeias já estabelecidas, pois nos cultos elas não celebravam Deus da maneira que os africanos queriam. Pior ainda, igrejas comandadas por europeus condenavam práticas africanas como a poligamia. Assim, os seguidores de Harris decidiram formar sua própria rede de igrejas. A Igreja dos 12 Apóstolos é uma descendente. Este é um culto para a cura numa sexta-feira. A congregação é constituída principalmente de mulheres feirantes. Elas tiraram o dia de folga, deixando os homens trabalhando enquanto elas cultuam. Isto parece estar a milhões de milhas de distância das igrejas que conheci em Oxford. Porém, esta é a grande força do cristianismo, sua habilidade de se adaptar e assimilar. Por trás desta experiência bem africana, eu consigo ver coisas que outras comunidades também valorizam. Na Europa Ocidental, todas estas coisas que vimos aqui aconteceriam em outros lugares, numa pista de dança de uma boate, no estádio de futebol, na sala de terapia. Aqui tudo é reunido em um só. Você louva a Deus através de sistema muito rígido. Parece espontâneo, mas obviamente não é. Tem suas próprias regras, cresce e diminui. Existem pessoas para te ajudar a encontrar seu caminho. Eles até te guiam por ele. E tudo para curar. Ao redor de você, a força de Deus está te empurrando para uma comunidade que é perfeita para você, para estar com você nos momentos de problemas, nos seus aborrecimentos diários, suas frustrações. Você traz tudo isso para cá e tudo será drenado e você dançará com eles.
Na África ou em Gana, acreditamos que toda doença é causada por uma maldição ou é causada por um demônio. Então acreditamos que uma vez que o problema é espiritual, ele deve ser resolvido espiritualmente. E a música tocando faz parte da cura? A música invoca os espíritos, o Espírito Santo vem para os líderes, os curadores, e enquanto a música está tocando, alguns chegam a ser curados. Enquanto a música está tocando, nós ouvimos as pessoas gritando, elas estão sendo curadas, apesar de elas não serem tocadas, elas são curadas pela música. E é por isso que as pessoas vêm até nós. Somos sempre os últimos a serem consultados e os primeiros a resolver os problemas. Líderes locais ao longo de todo o continente conseguiram chegar a um crescimento de tirar o fôlego neste novo cristianismo africano. Dos 9 milhões de cristãos na África em 1900, hoje são mais de 380 milhões. E metade deles é protestante. Isso marca a maior mudança no centro de gravidade do cristianismo. 2000 anos atrás foi em Jerusalém, depois Constantinopla. Por volta de 1600 mudou para a Espanha. Hoje o ponto médio do cristianismo é a África saariana. Existem tantos cristãos para o sul e para o leste de Timbuktu, como existem para o norte e oeste. A chave para a expansão protestante foi a vontade de mudar. Este encontro com Deus, sentido direto no coração, começou com os morávios. Foi potencializado pelos metodistas e pela renovação evangélica. A mensagem espalhou-se pela América no Grande Despertar e se espalhou por toda a África. E com cada novo cenário, vieram novas igrejas protestantes. Por volta do século XX, eles até mesmo desafiaram a ascendência histórica do catolicismo romano na América Latina. O número de religiões denominadas cristãs passa de 30 mil no mundo e atualmente está expandindo ainda mais. Pode ser que o protestantismo esteja se movendo para longe demais dos ensinamentos de Jesus. Hoje, a Coreia do Sul é uma nação próspera, com economia forte. É difícil imaginar que apenas há 60 anos atrás, este era um país traumatizado e empobrecido, sofrendo com os efeitos da ocupação japonesa. Ao longo da ocupação japonesa, as igrejas se destacavam na luta pela liberdade. Isto significa que o cristianismo foi relacionado ao sofrimento nacional e ao orgulho nacional. Depois da liberação, ele se envolveu com outro esforço: reconstruir uma Coreia estilhaçada. Aqui foi produzida uma das mais dramáticas histórias de sucesso do cristianismo moderno: o pentecostalismo coreano. A Igreja do Evangelho Pleno de Yoido começou com 5 coreanos se reunindo numa tenda. Hoje tem mais de 750 mil membros ao redor do mundo. Os hinos podem ser em coreano, mas a melodia é a mesma da Revolução Evangélica. De fato, o pentecostalismo construiu uma tradição americana no século XIX. Foi chamada o Movimento Sagrado, que relembrava a renovação do metodismo de Wesley. Em seu foco, o lado emocional da fé e a escolha pessoal direta por Deus.
O que há de novo é que os pentecostais encontraram Deus de uma forma com poucos precedentes na história do cristianismo. Eles encontraram o Espírito Santo, que muitas vezes parecia ser a Cinderela da Trindade. A Bíblia diz que 50 dias depois da morte de Jesus, o Espírito Santo desceu ante os apóstolos no banquete judeu do Pentecostes. Foi uma experiência que mudou suas vidas. Disse que os discípulos falavam em línguas desconhecidas e sagradas, mas que todos os presentes puderam entender. Eles estavam repletos de tamanha energia que escolheram espalhar a palavra de Jesus no mundo. Os pentecostais acreditam que os cristãos do presente também podem receber tais dádivas do Espírito. E é isto que você vê aqui hoje. Mas há outro aspecto para o sucesso do pentecostalismo coreano que é bem mais controverso. É a promessa de boa sorte e prosperidade aos seus fiéis, que foi batizado por aqueles que desconfiaram dele de Evangelho da Prosperidade. Ele veio no período entre guerras, no capitalismo americano a serviço de Jesus. Consumidores americanos escolhiam Deus. No passado, o protestantismo oferecia esperança da salvação eterna, independente dos problemas. Na Coreia, a garantia se tornou mais imediata. Você não precisa mais esperar o futuro para colher os benefícios da fé cristã. Teria esta adaptação ido longe demais? Foi exatamente isto que ouvi de um teólogo presbiteriano coreano, o professor Sang Yun Kim. É simples. Se você vai à igreja e faz uma doação, você será abençoado. Seu sucesso econômico está garantido. Então esta é realmente a prosperidade. Isso mesmo. Você consegue ver problemas na Bíblia com relação a esta mensagem? Sim. É muito difícil para um homem rico entrar no céu. Eu acho que, cedo ou tarde, não seremos mais capazes de ver coreanos no céu. Porque, você sabe, o Evangelho da Prosperidade teve uma contribuição positiva durante os anos 70 e 80. Ela providenciou uma nova fonte de esperança, mas atualmente coreanos comuns ou a sociedade pensam que os protestantes coreanos são um pouco mesquinhos de pedir mais doações, igrejas maiores, prédios mais altos. As pessoas pensam que isso não é um preceito básico de uma religião. O estilo ioído de pentecostalismo tem todo o brilho de um musical de Hollywood dos anos 50. Fiquei intrigado para conhecer o homem por trás do fenômeno. O pastor David Yong Cho está agora aposentado, mas eu perguntei sobre suas memórias dos primeiros anos, quando ele começou a difundir a mensagem do Evangelho na Coreia. Quando comecei, eu ia pregar o Evangelho para as pessoas pobres. Seus sofrimentos eram enormes, e muitos deles me diziam, não precisamos de nenhuma religião. Se você tem um céu magnífico, por que não dá parte desse céu bem agora? Ou precisamos de um Deus real que nos ajude? Eu realmente rezava para Deus e encontrei na redenção de Jesus Cristo que eu poderia encontrar a redenção do Espírito, vida e corpo físico. Jesus Cristo foi crucificado na cruz para redimir nossos pecados, doenças e maldições. Então eu chamava o triplo evangelho de Jesus Cristo e começava realmente a construir alguma esperança no coração das pessoas. Isto não é apenas religião após a morte, é a religião para agora e que realmente mexia com o coração das pessoas a se tornarem da igreja pentecostal.
Isso quer dizer que a salvação sempre conduzirá ao sucesso mundano e à riqueza? Quando eles me diziam que pararam de fumar ou de beber, que começaram a economizar dinheiro, que pararam de apostar, eles não gastam seu dinheiro. Naturalmente, saindo daquele tipo de vida, eles estão se tornando mais ricos. A congregação Ioído é uma das mais espetaculares faces do protestantismo evangélico do século XXI. O mais interessante é que ouvi as reflexões muito sóbrias do pastor Cho a respeito de sua vida de sucesso. Mas não exatamente uma rejeição da ligação entre sucesso mundano e salvação. Os coreanos pentecostais estão fazendo o que os cristãos sempre fizeram: refletir sobre as vozes contidas na Bíblia e fazer suas próprias escolhas. Está certo dizer que eles estão descartando valores centrais? No questionamento sobre riqueza, eles têm o direito de apontar o Novo Testamento, que é ambíguo. Você rejeita os ricos ou trabalha duro para poder usá-los bem? Jesus e o apóstolo Paulo te dão respostas diferentes. E os pentecostais te dão diferentes respostas que apontam para o futuro do cristianismo. No momento, eles olham e soam como protestantes evangélicos. Mas eu me pergunto se vão continuar assim. Esta é uma religião soprada pelo Divino Espírito Santo, e você nunca saberá onde isso vai te levar. O Espírito não se esconde nas páginas de um livro, mesmo que este livro seja a Bíblia. O protestantismo caminhou bastante desde os primeiros missionários morávios, que inspiraram outros a sair pelo mundo e contar aos outros sobre sua fé. O protestantismo venceu, pois ele oferece uma nova identidade para pessoas enfrentando novas situações. No processo, ele mudou tanto quanto seus convertidos. Mas algo estranho acontece. A fé protestante agora encara o maior desafio de todos, não sobre grandes diferenças culturais, mas sobre sua terra natal, a Europa. Hoje, o humor da Europa parece estar repleto de indiferença religiosa. Não chega a hostilidade, apenas indiferença. No último episódio, vamos examinar o que isso vai significar para a fé cristã. Por que o cristianismo, de todas as grandes religiões mundiais, questiona-se de forma tão peculiar na Europa Ocidental? Será que Deus deveria estar preocupado?